Eduardo e eu temos 16 anos, ou pelo menos eu tenho, porque ele morreu quando ainda nem era capaz de andar. Foi um acidente terrível, mas poderia ter acontecido com qualquer um. Por favor, não pense coisa ruim sobre sua mãe. Ela te ama muito, muito mesmo. É o que papai sempre me dizia. Se estou sendo justa, essa parte não posso negar. Sou o orgulho e a alegria de minha mãe, e ela faria literalmente qualquer coisa por mim. Bem, qualquer coisa, menos devolver meu irmão gêmeo, me deixar falar sobre ele ou não me bater quando eu imploro para ela me deixar ficar com ele. Mas isso não acontece com frequência, porque eu desisti de falar sobre o assunto há muito tempo e agora guardo segredos dela. Sempre fui curiosa e esperta, o que faz com que a maioria das pessoas me considere uma grande intrometida. Provavelmente é por isso que sei tudo o que sei. Mas apesar dos fatos, nunca raciocinei muito sobre nada disso até os meus 10 anos. Papai me explicou que ter gêmeos é muito difícil em vários fatores, mas nosso caso é um pouco mais complicado, porque tanto ele quanto mamãe estão separados de suas famílias desde que noivaram. Então não tenho avós ou tias presentes que ajudaram ou ajudam em qualquer aspecto familiar. Sendo assim, depois que minha mãe deu à luz, meus pais ficaram sem dormir e tinham 2 bebês barulhentos e cheios de cocô para cuidar. Ela estava tão cansada com a nova rotina que uma hora, sem que percebesse, sua mão escorregou enquanto cochilava. Foi assim que Eduardo, com apenas algumas semanas de vida, acabou parando no chão. Sua cabecinha provavelmente foi amassada pela queda. É óbvio que não consigo me lembrar da cena, mas presumo que seja verdade porque sei que as cabeças dos bebês são muito frágeis e macias. Imagino que isso tenha resultado em muito sangue e choro pela casa, e talvez seu pequeno cérebro estivesse todo pegajoso e espalhado no chão. Mas papai não vai me contar esses detalhes, é claro. Foi realmente assustador, filha. Não sabemos o que faríamos se não tivéssemos você. Papai repetiu ao longo dos anos e sempre acariciava minha cabeça ou beijava meu cabelo. Nós te amamos tanto, minha princesa. Eu nunca posso te perder. Ele afirmava me abraçando. Me lembro da primeira vez que perguntei diretamente a papai sobre Eduardo. Acho que eu tinha por volta dos 11 anos na época. Você acha que você e a mamãe o amariam tanto quanto me amam se eu tivesse ido no lugar dele? Sorrindo, papai respondeu: Nós o amaríamos, é claro, mas sua mãe sempre quis uma menininha. Então, mamãe ficou desapontada por ter Eduardo? Questionei meu pai, sem que ele pensasse para responder. Mas, por alguma razão, ele ficou surpreso quando perguntei isso. Eu nunca havia presenciado um silêncio tão desconfortável, pesado e angustiante como aquele antes. Qual o problema, pai? Perguntei em seguida. É que nós nunca dissemos o nome do seu irmão, então como você sabe? Ele falou me olhando com os olhos assustados. Ah, pai, mas ele me contou. Agora Eduardo mora embaixo da minha cama, sabia? Ele disse que quase morreu, mas aí você deixou ele morar lá, sempre escondendo sua presença da mamãe, porque ela teria ficado com muito medo. O rosto de papai estava branco como papel quando disse isso. Eu era muito jovem para entender nessa época, mas senti como se eu tivesse visto alguma coisa que não estava pronta para ver. Princesa, olha, escuta, esse é um segredo que fica apenas entre você e eu. E o Eduardo, claro. Jamais conta isso para sua mãe, tá? Nunca mesmo, entendeu? Meu pai disse, estendendo o dedo mindinho como uma forma infantil de fazer com que eu jurasse minha palavra. Por quê, pai? Ela não ficaria feliz em saber que o filho dela tá vivo? Falei, me mantendo um pouco afastada dele. É complicado, princesa. Nesse momento, me lembro de como papai mordeu o lábio
até sangrar um pouco, depois me disse em um sussurro: "Agora, filha, vai brincar com o Eduardo, ok?" Minha mãe era uma psiquiatra de sucesso, ou seja lá o que quer que isso signifique. Então foi meu pai quem largou o emprego e ficou em casa para cuidar de mim. Daquele dia em diante, ele me fazia comida extra para alimentar Eduardo, comprava alguns brinquedos para que Eduardo e eu pudéssemos nos divertir mais, e até tínhamos um código secreto para colocar meu irmão de volta da minha cama quando papai ouvia o carro da mamãe estacionando em frente da nossa casa. Fiquei muito feliz, mas senti que papai e eu começamos a nos separar. Ele mal prestava atenção em nós dois. Talvez ele pensasse que, como éramos quase adolescentes, ele não precisava nos vigiar tanto, ou também tivesse começado a não gostar muito da presença de Eduardo. Pouco depois, sem que eu entendesse, meu pai começou a me levar a um terapeuta, mas eu realmente não entendia o porquê. Não sabia porque tínhamos que manter isso em segredo da mamãe também. Mas eu obedeci, afinal, adorava ser uma boa filha, ser chamada de princesa e não ser calada por fazer perguntas demais. Papai ficava me dizendo que não foi culpa de mamãe que Eduardo morreu, e eu acreditei nele a princípio. Mas conforme fui crescendo, comecei a aprender coisas. Aprendi que os pais contam mentiras convenientes para proteger seus sentimentos e mais mentiras ainda para proteger a depressão pós-parto. Pensando sobre o assunto, perguntei a Eduardo, quando eu já tinha 14 anos, se nossa querida mãe tinha tentado o matar de propósito, e sua resposta me surpreendeu mais do que minha mente ingênua poderia imaginar. "Até que enfim você conseguiu pensar. Você é muito lerda, hein, Marcela?" respondeu ele, balançando sua cabeça ligeiramente deformada com entusiasmo. "Mamãe não queria um filho e não queria arruinar sua carreira. Ela também estava, sabe, muito triste e não pensava direito nas coisas. Não acho que ela me odeie, mas eu também não a amo. Ela é a razão pela qual tenho que fingir minha inexistência e me esconder debaixo da sua cama." Escutando Eduardo falar isso, ainda tentei contornar a situação, perguntando o quão isso era ruim, e Eduardo disse amar estar ao meu lado, mas me lembrou do fato de que, em alguns anos, eu me tornaria adulta e ele se veria novamente sem ter para onde ir. Escutar isso saindo da boca do meu próprio irmão me fez sentir tão triste quanto uma segunda perda repentina. Então, comecei a planejar algo, mas não tive coragem de fazer. Isso até recentemente. O trabalho da minha mãe tinha um evento todos os anos voltado para os filhos dos funcionários, e ela me levou todas as vezes até aquele dia. Eu nunca tinha ouvido falar muito do trabalho dela e mal sabia o que ela fazia. Por isso, foi horrível descobrir que ela era a diretora de um hospital para doentes mentais com uma reputação muito ruim, onde nem ela acreditava que os pacientes pudessem melhorar ou mesmo ter uma segunda chance. Era um lugar para onde eram enviadas pessoas frágeis que precisavam desesperadamente de ajuda para definhar até a morte, enquanto os funcionários viviam suas vidas monótonas. Vendo isso, percebi que minha mãe era realmente má e ela tinha que ter um fim. Pensando nisso, esperei até um dos raros momentos em que ela estava em casa, mas papai não. Apesar de nunca ter tido coragem de realmente fazer algo, venho treinando para esse momento há anos. Minhas mãos se tornaram fortes o suficiente para agarrar seu pescoço. Ela nunca teria suspeitado de mim, sua amada filha, Princesa Marcela. Sequer lutou pela própria vida enquanto dormia, e seu corpo logo ficou dormente. Então parou de respirar. É claro que não me senti bem em matá-la. Parecia errado e pavoroso, embora fosse um alívio. Preferi imaginar que eu era como uma soldado trabalhando na guerra pelo bem maior. Depois de tudo feito, resolvi esconder o corpo dela sob as tábuas soltas do meu quarto. Parecia adequado. Ela tinha matado Eduardo, e mesmo que ele tenha sobrevivido de alguma forma, teve que passar 16 anos morando debaixo da minha cama. Agora ela
quem teria que passar a eternidade lá embaixo. Quando papai voltou para casa naquela noite, fingi que não tinha a visto e falei que tinha ouvido mamãe sair pela garagem durante a tarde. Ele parecia acreditar em mim, mas eu ficava cada vez mais feliz com a ausência dela. Sobre o cheiro, tenho vergonha de dizer que não planejei com antecedência. Tentei usar perfume, óleos e até alvejante, mas a cada dia era mais difícil esconder. Eu mal tive tempo de aproveitar a liberdade recém-descoberta de Eduardo, porque estava muito nervosa o tempo todo. Sabia que precisava queimar o corpo, mas seria impossível para mim e meu irmão fazermos isso sozinhos. Precisávamos contar ao nosso pai sobre tudo. Então, acabei confessando, pensando que ele poderia me perdoar, pensando que talvez ele odiasse a mamãe por ter levado seu filho também e que agora nós três estaríamos felizes. Mas em vez disso, papai me bateu na cabeça com tanta força que acabei desmaiando. Quando acordei, todo o meu corpo estava preso por várias tiras de pano. Ouvi sua voz abafada vindo do quarto ao lado, e ele andava de um lado para o outro, nervoso e sem paciência, o que significava que estava falando ao telefone. Ele dizia: "A Marcela, ela tem delírios desde os 10 anos. De repente ela começou a pensar que seu irmão gêmeo morto estava vivo embaixo da cama. Eu sei que é minha culpa ter concordado com isso para protegê-la, mas ela não melhorou. Nunca pensei que ela se tornaria violenta. Você sabe como minha esposa pensava que os pacientes com transtornos mentais eram incuráveis. Eu não poderia perder minha única filha para uma enfermeira fria e desumana qualquer." Isso foi até onde eu consegui ouvir. Não sei muito bem o que ele quis dizer, mas foi assim que vim parar no lugar onde minha mãe trabalhava. Até a próxima. Obrigado.